A paz do Senhor Jesus a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Deus seja louvado por esse momento. Estamos aqui, para começar uma série de ensinamentos a respeito da batalha espiritual. E esses ensinamentos, esses vídeos estão a ser direcionados para o nosso grupo de oração e também ao nosso canal do YouTube. O nosso objetivo com isso é que vidas sejam edificadas, fortalecidas e, acima de tudo, que nós possamos perseverar por meio da oração e na palavra, amém? Porque a palavra nos ensina que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se você quer ter muita fé, ouça muito a palavra de Deus, lê muito a palavra de Deus, busca mais a palavra de Deus, amém? Então, o nosso texto de apoio para que nós possamos falar sobre esse tema de batalha espiritual está em Efésios, no seu capítulo 6, no seu versículo 12, diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Em outras versões diz que a nossa luta não é contra a carne. Amém? Então, eu gostaria, de falar propriamente que nós, cristãos, e não só, precisamos tomar consciência de que existe uma batalha espiritual por travar. Existe uma guerra que acontece dia e noite. E não sei qual é a tua posição diante dessa guerra neste momento. Se é de alguém omisso ou se é de alguém que já tem conhecimento e tem se levantado realmente para poder vencer as guerras que têm se levantado diariamente contra as nossas vidas, amém? E, em outras palavras, a batalha espiritual é um conflito entre o reino de Deus e o reino das trevas, que acontece no mundo espiritual, mas afeta diretamente a vida do ser humano, amém? A batalha espiritual, nesse caso, essa guerra que menciona aqui no livro de Efésios, não é uma guerra física, não é uma guerra que nós conseguimos ver. Por isso é que Paulo, em 1 de Coríntios, ou 2 de Coríntios, se não me engano, diz que as armas da nossa milícia, ou as armas que nós lutamos com elas, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós temos uma guerra, temos uma batalha por travar. E infelizmente muitos de nós estamos a perder esta guerra por falta de conhecimento, por não tomarmos a nossa posição de filho, por não tomarmos a nossa autoridade e o poder que nos já foi designado em Jesus Cristo. E estamos a perder a guerra. Amém? Então, eu gostaria por começar, a falar de onde se originou essa guerra, amém? Na verdade, esta guerra espiritual que nós travamos diariamente não começou na terra, amém? Começou nos céus. A Bíblia relata que Deus, em sua criação, porque ela fala que Ele é o Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que nela há. Deus, quando criou, Deus criou também os anjos, amém? Criando os anjos, Ele criou um anjo, querubim, ungido, que nós hoje chamamos de Satanás. Esse querubim ungido que Deus criou era perfeito, amém? Era um anjo cheio da glória de Deus. Era um anjo ungido.
E o texto base, né, onde nós podemos encontrar a respeito desse relato, está em Isaías, no seu capítulo 14, no versículo 12 a 15. Ele era um anjo muito sábio, cheio da glória de Deus, mas ele quis, né, usurpar a glória de Deus. E Deus diz na sua palavra que a minha glória a outrem não darei. Deus não permite que ninguém roube a glória dele. Então, Satanás, querendo ser igual a Deus, ele se rebelou contra Deus. O orgulho subiu em seu coração, que ele se rebelou contra Deus. E nessa rebelião, ele carregou consigo a terça parte dos anjos. Amém? Ele influenciou outros anjos que também estavam com ele nos céus a fazerem parte da sua rebelião contra o Todo-Poderoso, influenciando os anjos, né, negativamente, enganando, porque ele é o pai da mentira. E em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 7 a 9, a Bíblia relata que houve uma peleja nos céus. Miguel e seus anjos guerrearam contra Satanás, expulsando ele dos céus, né? E ele carregou consigo a terça parte dos anjos, e dos céus eles foram precipitados para a terra. Amém? E esta guerra que havia começado nos céus veio, né, até nós, porque quando o homem foi criado, amém? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus deu um reino ao homem, que é o reino da terra. Deus deu autoridade ao homem para que ele pudesse, né, reinar e governar sobre a terra, dominar sobre os peixes, os mares. Sendo ele semelhante a Deus, Deus lhe deu um reino para ele poder governar. Isso está em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 a 27. Esses textos bases, por favor, anotem, depois vão meditar a palavra de Deus, porque os crentes de Bereia analisavam aquilo que ouviam nas Escrituras para poderem ter a plena convicção daquilo que eles aprendiam. Então, anote os textos bíblicos, medite a palavra de Deus, amém? Então, como eu ia dizendo, o homem, né, tinha poder e autoridade total, domínio sobre a terra. E Satanás, né, no momento em que conseguiu enganar Adão e a Eva, o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entrou, Satanás roubou, usurpou a autoridade do homem. Ou seja, o homem automaticamente, por causa do pecado, o pecado traz tanta consequência que Adão perdeu a sua autoridade. Adão perdeu o domínio sobre tudo que ele tinha. Amém? E Satanás, como sempre quis um reino, ele roubando a autoridade do homem, a disputa dele, né, é reinar sobre a terra e sobre os homens. Mas os homens foram criados para ser imagem e semelhança de Deus. Então, Satanás, né, como ele sempre quis um reino, ele formou o seu reino que nós conhecemos como o reino das trevas. Amém? E o alvo do reino das trevas, né? A Bíblia relata em 1 de João, no capítulo 5, versículo 19, que o mundo jaz no maligno. Ou seja, ele tomou o mundo,
um sistema de trevas com o objetivo de tentar dominar o homem, de impedir os propósitos de Deus na vida do homem por meio do engano e do pecado. Irmãos, por isso é que todo pecado dá legalidade a Satanás para entrar e agir nas nossas vidas. Por isso é que há necessidade de nós sermos livres do pecado. E nós só conseguimos essa libertação por meio de Jesus, por meio do sangue de Jesus. A palavra ensina que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. A diferença entre aquele que ainda não aceitou a Jesus e está no mundo e aquele que é cristão e anda segundo a palavra, concernente ao pecado, não é que o cristão já é perfeito e não peca e nunca mais vai pecar. É que o cristão não vive mais no pecado, ou seja, o pecado já não reina na vida desse homem ou dessa mulher. O pecado já não domina a vida desta pessoa, diferente daquele que ainda se deleita no mundo. Então, nós precisamos de todas as formas andar na santidade para que nós possamos ver a glória de Deus e possamos andar na luz e nos revestir das nossas armas espirituais que Jesus restaurou e concedeu novamente ao homem, né? Acabamos por falar, né, que o mundo já no maligno e tudo mais, mas tudo não está perdido, porque a Bíblia nos conta que Jesus veio à terra, Jesus morreu por nós, pagou o preço do pecado e restaurou aquilo que o homem havia perdido. Mas hoje não vamos falar profundamente sobre isso. Vamos falar mais sobre essa batalha que acontece no mundo espiritual, porque nós precisamos mesmo estar consciente de que nesta guerra ninguém pode dizer, não, eu não faço parte dela, ou então posso não me posicionar, não vai acontecer nada na minha vida. Irmãos, direita ou indiretamente, nós já fizemos parte dessa guerra. Você não entrou nessa guerra por escolha. Nós nascemos nesta guerra. Amém? Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 2, diz assim a palavra: nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ou seja, Satanás tomou o poder na terra e ele influencia toda a humanidade. Quem continua, né, na desobediência ou nas trevas está sobre esse domínio. Você não pode dizer, não, eu não sou crente, eu não oro, então eu não tenho nada a ver com essa guerra. Você está diretamente sendo dominado, influenciado pelas trevas, mesmo não se posicionando, amém? E os que estão na luz, como aqui diz, já não estão debaixo dessa influência. E talvez possa se perguntar, então, todo homem, todo ser humano está envolvido nessa batalha? A resposta é sim. Todo ser humano está envolvido nessa batalha. A diferença é que aqueles que ainda não são cristãos, como nós lemos aí no texto de Efésios 2:2, é que eles estão cegos, estão dominados e não têm consciência disso, amém? E o cristão
já tem consciência desta guerra, porque a Bíblia nos ensina, né? E tem poder e autoridade que Jesus designou aos seus apóstolos ou discípulos, amém? Em Lucas, no seu capítulo 10, versículo 19, aí Jesus diz que deu poder e autoridade aos homens, amém? Então, nós cristãos precisamos tomar a nossa posição de filhos e a nossa posição na guerra, porque enquanto nós estivermos omissos ou não nos posicionarmos, Satanás estará a trabalhar, a vencer, a destruir, a fazer a obra dele, que é roubar, matar e destruir os homens. E nós, filhos da luz, somos chamados para ir diretamente contra essas astúcias do inimigo, porque está escrito que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. As obras do diabo não podem permanecer em pé nas nossas vidas. Elas precisam ser desfeitas, e só são desfeitas quando nós tomamos a nossa posição e nos levantamos para a guerra. Irmãos, muitos cristãos perderam a consciência desta guerra. Outros até estão conscientes desta guerra, mas não se posicionam, não se levantam, e Satanás tem conquistado as suas famílias, tem destruído os seus lares, tem feito cada coisa, aprisiona os crentes no pecado, impede que o crente conheça os propósitos de Deus na vida dele. Satanás tem feito tantas obras malignas contra os crentes, porque nós perdemos a consciência dessa guerra, ou então não nos posicionamos nesta guerra. Eu anteriormente era essa crente, né? Eu sabia que há uma guerra por travar, mas não me posicionava. E eu não me posicionava, como a Bíblia diz, por covardia. A Bíblia diz que em Apocalipse que os covardes não herdarão o reino de Deus. Deus não nos deu espírito de medo, mas espírito de força, amém? Para que nós possamos, né, nos levantar como Jesus, como Deus disse a Josué: seja forte e corajoso, fui eu que te escolhi. Então, é Deus quem nos designou, é Deus quem nos chamou, é Deus quem nos capacita, é Deus que nos traz a consciência dessa guerra, e é Deus que quer que nós, em Jesus, sejamos mais do que vencedores. Então, nós, cristãos, precisamos voltar a tomar a nossa posição de filhos, amém? De homens que já foram restaurados, que têm poder e autoridade para pisar em serpente e escorpião, sobre todo o poder do maligno, como a Bíblia nos ensina, e nada nos causará dano. Nós precisamos nos posicionar na guerra. Se você é um desses que perdeu a consciência dessa guerra, né? Talvez Satanás nesse momento está a destruir a tua saúde, está a roubar o teu casamento, está a destruir as tuas finanças, está a destruir a tua comunhão com Deus, está a roubar várias coisas na tua vida. Então, você precisa se levantar, você precisa tomar, né, as tuas armaduras espirituais para poder pelejar. E nós precisamos crer na palavra,
precisamos crer que a batalha espiritual é real. Aí vai falar que o justo viverá pela fé. Tem muitos cristãos incrédulos, né? Não creem que essa batalha realmente acontece. Não creem no que a palavra de Deus ensina a respeito da batalha espiritual. Mas, a nossa falta de crença a respeito de alguns assuntos, né, que a palavra de Deus nos ensina, não impede que Satanás realize as suas obras na nossa vida. Então, se você é um incrédulo, não crê, fala, não estamos nada em guerra, Jesus já venceu tudo na cruz, Jesus já destruiu as obras do diabo, então Jesus já venceu por mim, o que eu tenho que fazer é só descansar em Deus, não tenho que me posicionar para a batalha, como o salmista diz, né? Ele treina as minhas mãos para a guerra, os meus dedos para a batalha, né? Aqueles que não creem dizem, não preciso guerrear, vou guerrear contra quê? Dizem isso. Então, o fato deles não crerem não impede de Satanás roubar, matar e destruir na vida dele. Por isso é que muitos de nós cristãos hoje em dia vivemos de fracasso em fracasso. Falamos que Jesus cura, mas temos doenças que vêm nas nossas vidas e nós não conseguimos vencer. E muitas das vezes essas doenças são causadas pelo reino das trevas, são doenças espirituais. Muitas das vezes tem situações que nós vivenciamos na nossa família, as maldições hereditárias, né? Os altares de marido da noite, os altares dos vícios, todos esses altares, né, de feitiçaria que se levantaram de geração em geração nas nossas vidas ou na nossa geração, ainda podem influenciar diretamente a vida do crente se o crente não guerrear, se o crente não se levantar, não tomar o poder e a autoridade para poder desfazer essas obras do diabo em suas vidas. E nós, muitas das vezes, o que é que nós fizemos? Simplesmente, né, quando nós aceitamos a Jesus, oramos poucas vezes a respeito disso e falamos, Jesus já venceu toda a maldição, Jesus rasgou o escrito de dívida que nós tínhamos. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Mas nós também precisamos buscar outras verdades da palavra de Deus. Por isso é que se nós analisarmos e vermos, muitos de nós cristãos, nós estamos a caminhar de glória em glória, não estamos a caminhar em vitória, porque nós deixamos o diabo trabalhar à vontade, né? Nas nossas vidas, nas nossas igrejas, nas nossas famílias, e nos apoiamos em alguns textos bíblicos, ficamos relaxados, somos preguiçosos, não queremos orar, não queremos batalhar, não queremos buscar conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo, e queremos, né, obter conquistas ou glórias de batalhas que nós não lutamos. Mas a Bíblia nos consciencializa que nós estamos em guerra. E esta guerra não é carnal, não é contra os seres humanos, é uma guerra espiritual. E todo cristão, todo homem que não se posicionar nesta batalha, infelizmente está a perder a guerra. Então, hoje, né, falando sobre que nós temos que tomar consciência da batalha espiritual, o que eu gostaria, né, de dizer para terminar é que nós precisamos nos levantar. Enquanto nós permanecermos, né, como eu posso dizer, neutros, enquanto nós ignorarmos
Satanás vai alcançando vitória nas nossas vidas e, infelizmente, muitos de nós, quando nós nos posicionamos ao longo do tempo, Satanás vai ganhando território nas nossas vidas e muitos cristãos acabam por perder a sua própria salvação. Isso também é uma afirmação que muitos cristãos não concordam. Uns dizem que salvação não se perde, outros que a salvação se perde. O que eu aconselho para quem ainda fica nesse debate, ou ainda está em dúvida, ou tem posicionamento diferente, opinião diferente da minha, é que estude mais a palavra, busque mais o conhecimento da palavra, ore mais, peça que o Espírito Santo te revele a respeito desse assunto, porque eu noutra hora também era aquela que afirmava com unhas e dentes, toda a certeza, que o crente não perde a salvação, uma vez salvo, salva para sempre. E isso é engano do diabo, que tem levado muitas almas para o inferno. Muitas almas, infelizmente, ao longo dos anos, não permanecem em pé. Ao longo dos anos, infelizmente são roubados, são amarrados espiritualmente e mortos espiritualmente e acabam por ficar tão cegos, que não conseguem enxergar sua própria condição, como a Bíblia fala em Apocalipse, pobre, cego e nu, mas não consegue enxergar, não compra, o colírio de Jesus, não procura que Deus, o revele e o mostre a sua real condição, que é permanecer no mesmo sítio, que é permanecer no mesmo lugar. E o orgulho, infelizmente, acaba por cegar esses crentes. E, infelizmente, essas almas têm se perdido, não têm herdado o reino de Deus, porque a Bíblia diz seguir a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem a paz com todos, sem santificação, ninguém verá a Deus, nem aqui na terra, nem nos céus. Esse ver a Deus é andar com Deus e é viver eternamente com Ele. Então, vamos nos despertar para essa guerra. Não seja covarde, não seja ignorante, não seja, como é que eu posso dizer? Alguém que dá do nada, como se isso fosse nada, uma informação de nada, um ensinamento do nada. Irmãos, eu tenho falado muito, eu tenho meditado o livro de Lucas, tenho aprendido muito. Jesus, quando relata sobre os acontecimentos dos últimos dias, ele diz que se não vigiarmos, não orarmos, de maneira nenhuma vamos escapar do que vai acontecer nos últimos dias, irmãos. Sem oração, sem posicionamento, sem nos levantarmos, para essa guerra dos últimos dias, infelizmente nós não vamos aguentar. Vamos acabar por desfalecer, vamos acabar por desistir, vamos acabar por pecar, vamos acabar por não andar mais com Deus. Então, o único jeito que nós temos para que as nossas famílias sejam salvas, para que nós verdadeiramente tenhamos uma vida com Deus, não de fingimento, não de religiosidade, não, como que eu posso dizer, temporário, porque tem aqueles que têm altura que buscam a Deus, depois deixam de buscar Deus. O único meio é se posicionando, é orando, é tomar o poder e a autoridade que Jesus nos deu, e
guerrearmos, amém? Então, Deus seja louvado por tudo, né? Esta é a primeira parte do nosso ensinamento sobre a batalha espiritual. Espero que tenha sido proveitoso, né, esse momento aqui no canal ou no vídeo. Eu tô a falar assim porque eu tô a gravar esse vídeo às madrugadas. Tenho que falar mais baixo. E que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Deixa um like, subscreva no canal e continue, né, a buscar de Deus respostas em oração, na palavra e todos os meios que a palavra de Deus nos ensina, amém? Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.